Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje, mais um dia. Hoje é um dia muito especial, pois vamos finalizar com mais um livro da Bíblia. Hoje nós vamos acabar com o livro de Ezequiel. Vamos ler do capítulo 43 até o capítulo 48. Tranquilo? Então, pegue aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Ezequiel, capítulo 43. Então o homem levou-me para o pórtico oriental, e eu vi a glória do Deus de Israel. Ela vinha do Oriente. Fazia um barulho de águas torrenciais, e a terra refletia a sua glória. A visão que tive era como a visão que eu tinha contemplado, quando vim para a destruição da cidade, e também como a visão que eu tivera às margens do rio Coba. Então caí com o rosto por terra, a glória de Javé entrou no templo pelo pórtico oriental. Então o Espírito me arrebatou e levou para o pátio interno. A glória de Javé enchia o templo. Enquanto o homem continuava do meu lado, ouvi alguém que falava comigo de dentro do templo e me dizia: Criatura humana, este é o lugar do meu trono e o lugar onde pousam meus pés, onde habitarei para sempre no meio dos israelitas. A casa de Israel, o povo e seus reis, nunca mais profanarão o meu nome santo com as suas prostituições e com os cadáveres de seus reis, com os seus túmulos. Então nós vemos aqui uma sociedade radicalmente nova, onde tem uma nova relação com Deus, uma relação de intensidade, uma relação de amor, e é com essa relação, com essa intimidade junto com Deus, que teremos vida nova. Como é que está a sua relação com o Senhor? Está sendo aquela relação fria? Você está priorizando outras coisas ao invés de falar com Deus? Cara, é a hora de ser radical. É a hora de ter atitudes radicais no bom sentido, tá? E criar uma relação de verdade, uma relação de puro amor, de pura fé, de pura confiança em Deus, pois é essa relação que vai nos trazer a vida nova. Colocando a soleira de seus túmulos junto da minha soleira e os batentes de suas portas junto aos meus, deixando apenas uma parede entre mim e eles, acabaram profanando o meu nome santo com as abominações que praticaram. Por isso minha ira os consumiu. Agora, porém, os israelitas afastarão para longe de mim suas prostituições e os cadáveres de seus reis, e eu habitarei para sempre no meio deles. Quanto a você, criatura humana, mostre para a casa de Israel o projeto do templo, e eles ficarão envergonhados de suas culpas. Ao medir o projeto, ficarão envergonhados de tudo o que fizeram. Então você ensinará para eles a forma do templo, suas disposições, suas entradas e saídas, suas normas, regulamentos, regras e leis. Coloque tudo por escrito à vista deles, para que observem todas essas normas e coloquem em prática todos esses regulamentos. Esta é a lei do templo, que está construído no alto do monte. Todo o espaço que está ao redor é santíssimo. Esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar em côvados iguais a um côvado e um palmo. A base tinha 0,5 metro de altura por 0,5 metro de largura. O espaço junto ao rego, que contornava o altar, era de 1 palmo. Essa era a base do altar, da base até o pedestal inferior. O altar tinha 1 metro e a largura era de 0,5 metro, do pedestal menor até o pedestal maior. Tinha 2 metros por 0,5 metro de largura. A lareira tinha 2 metros e acima da lareira havia 4 chifres. A lareira era quadrada com 6 metros de comprimento por 6 metros de largura. O pedestal também era quadrado, com 7 metros de comprimento por 7 metros de largura. A borda em torno dele tinha 25 centímetros e a medida da base em torno era de 0,5 metro. Os degraus davam para o oriente. Ele me disse: Criatura humana, assim diz o Senhor Javé. Esses aí são os estatutos referentes ao altar, para o dia em que o construírem para oferecer sobre ele o holocausto e sobre ele derramar o sangue. Você dará aos sacerdotes levitas, aos das famílias de Sadoc, que se aproximam de mim para me servirem, oráculo do Senhor Javé, um novilho para o sacrifício pelo pecado. Então você pegará sangue do novilho e colocará sobre os 4 chifres,
sobre os 4 cantos do pedestal e sobre a borda em torno. Com isso você purificará o altar e fará expiação por ele. Em seguida, você tomará o novilho da oferta pelo pecado e o queimará no lugar do templo que foi destinado para isso, fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode perfeito como oferta pelo pecado. E com ele o altar se purificará do pecado, tal como foi feita a purificação com o novilho. Acabando de fazer a purificação do pecado, você oferecerá um novilho perfeito e um carneiro perfeito. Você os oferecerá diante de Javé, e os sacerdotes espalharão sal sobre eles, oferecendo-os em holocausto a Javé. Durante 7 dias, diariamente, você sacrificará um bode pelo pecado, e além disso, sacrificarão também um novilho e um carneiro do rebanho, todos perfeitos, durante 7 dias. Assim, farão a expiação pelo altar e o purificarão e consagrarão. No fim desse período, do 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os seus holocaustos e sacrifícios de comunhão, e eu serei propício para vocês, oráculo do Senhor Javé. Capítulo 44. Vamos falar aqui agora do uso do pórtico oriental. Então ele me conduziu para o pórtico externo do santuário, que dava para o oriente, que estava fechado. Javé me disse: esse pórtico ficará fechado, não será aberto e ninguém entrará por ele, porque por ele entrará Javé, o Deus de Israel. Por isso permanecerá fechado. Contudo, o príncipe se sentará aí para comer pão na presença de Javé. Ele entrará pelo lado do vestíbulo do pórtico e sairá pelo mesmo lado. Vamos falar agora das regras de admissão no templo. Depois o homem levou-me para o lado do pórtico do norte, para a frente do templo. Olhei daí, e eis que a glória de Javé enchia o templo. Que maravilha, cara. Que bom deve estar num lugar, né, onde a glória de Deus estava enchendo esse lugar. Que maravilha. Então eu me prostrei com o rosto por terra. Javé me disse: criatura humana, preste atenção. Fixe os olhos e escute bem tudo o que vou lhe dizer. Preste atenção a todos os estatutos do templo de Javé, a todas as suas leis, as condições de admissão ao templo e a exclusão do santuário. Diga a esses rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Javé: chega de abominações, casa de Israel. Você introduziu estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de corpo, permitindo que se instalassem no meu santuário, em que profanassem o meu templo, quando vocês ofereceram o meu pão, a gordura e o sangue, rompendo a minha aliança com as abominações de vocês. Ao invés de exercerem o ministério do santuário, vocês encarregaram qualquer um para exercer o ministério em meu santuário no lugar de vocês. Assim diz o Senhor Javé: nenhum estrangeiro incircunciso de coração e incircunciso de corpo entrará no meu santuário, dentre os estrangeiros que vivem no meio dos israelitas. Levarão sobre si a culpa os levitas, que se afastaram de mim. Falando sobre os levitas agora, tá? Quando Israel se desviou de mim para correr atrás de seus ídolos imundos, eles vão continuar no meu santuário, encarregando-se dos serviços de guarda junto às portas do templo. Eles prestarão serviço ao templo, matarão as vítimas para o holocausto e para o sacrifício pelo povo, e estarão postados junto do povo para lhe prestar serviço. Contudo, visto que estiveram a serviço do povo diante dos seus ídolos imundos, tornando-se motivo de tropeço para a casa de Israel, eu jurei solenemente, oráculo do Senhor Javé, que eles levarão sobre si a culpa. De fato, não tornarão a aproximar-se de mim para exercer o meu sacerdócio, nem tocarão em nenhuma das minhas coisas santas, nem nas coisas santíssimas. Eles levarão sobre si a vergonha e as abominações que praticaram. Farei que sejam encarregados do serviço do templo, confiando a eles as tarefas que aí se executam. Falando agora sobre os sacerdotes. Os sacerdotes levitas, filhos de Sadoc, realizaram o serviço do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim. Por isso, poderão aproximar-se de mim para exercer o meu ministério e poderão estar em pé na minha presença para me oferecer a gordura e o sangue, oráculo do Senhor Javé.
Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servir, exercendo o meu ministério. Sempre que entrarem pelas portas do pátio interno, usarão vestes de linho e não vestirão nada de lã. Quando estiverem exercendo seu ministério, junto aos pórticos do pátio interno e no templo, usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre os quadris, e não vestirão nada que faça transpirar. Antes de saírem para o pátio externo, para junto do povo, tirarão as vestes com que serviram e as deixarão nas câmaras do santuário. Colocarão outras vestes para não transmitirem ao povo nenhuma influência sagrada. Não raparão a cabeça nem deixarão o cabelo crescer à vontade, mas usarão o cabelo bem aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho nas ocasiões em que entrar no pátio interno. Os sacerdotes não se casarão com viúva ou repudiada, mas somente com virgem da descendência de Israel. Contudo, poderão casar-se com a viúva de um sacerdote. Deverão ensinar o meu povo a distinguir entre sagrado e profano, e farão que ele conheça a diferença entre puro e impuro. Quando houver contenda, estarão presentes para julgar, julgando de acordo com o meu direito. Em todas as minhas assembleias solenes, observarão os meus estatutos e as minhas leis, e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de um morto para não se tornarem impuros. Contudo, podem tornar-se impuros pelo pai, mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, contanto que esta não seja casada. Depois de se purificar da contaminação, deverão contar 7 dias. Em seguida, no dia em que entrar no santuário no pátio interno para servir, oferecerá seu sacrifício pelo pecado, oráculo do Senhor Javé. Os sacerdotes não receberão herança, porque eu serei a herança deles. Para eles, não darei propriedades em Israel. A propriedade deles serei eu. Nossa propriedade muito maior, cara, do que bens materiais, do que conquista, do que dinheiro, do que fama, né? Do que luxo. A nossa propriedade principal deve ser Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. A nossa principal propriedade é ter Deus em nossa vida. Então coloque sempre, sempre, sempre Deus acima de todas as coisas. Eles comerão a oblação, o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de expiação. A eles pertencem tudo quanto se consagra como anátema em Israel. Será dos sacerdotes também a primeira porção de todas as primícias, bem como de todas as suas ofertas, sejam elas quais forem. Vocês darão também ao sacerdote a primeira porção da massa de pão, para que a bênção repouse sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum animal que tenha morrido por si ou tenha sido dilacerado por uma fera, tanto a ave como qualquer outro animal. Capítulo 45. Quando vocês distribuírem ao povo a posse da terra por sorteio, ofereçam a Javé uma parte sagrada da terra, que terá 12.500 metros de comprimento, por 10.000 metros de largura. Essa parte será sagrada em toda a sua extensão. Dessa parte, um quadrado de 250 metros ficará reservado para o santuário, com terreno marginal de 25 metros em torno dele, que será destinado à pastagem. Dessa área, separe também 12.500 metros de comprimento por 5.000 metros de largura, onde ficarão o santuário e o Santo dos Santos. Essa área será a porção sagrada da terra que se reserva para os sacerdotes que ministram no santuário, que se aproximam de Javé para o servir. Ela se destinará para suas casas e para o santuário. Outros 12.500 metros por 5.000 metros de largura pertencerão aos levitas, que são encarregados do serviço no templo, juntamente com as cidades para a residência deles. Como patrimônio da cidade, deixem uma área de 2.500 metros de largura por 12.500 metros de comprimento, junto à porção reservada para o santuário. Essa parte pertencerá a toda a casa de Israel. De um lado e do outro da parte reservada para o santuário e do patrimônio da cidade, o príncipe terá uma área fronteira, a parte reservada ao santuário e ao patrimônio da cidade, ao lado ocidental e do lado oriental. Será uma área de comprimento igual a cada uma das partes, desde o limite ocidental até o limite oriental da terra.
tal será a propriedade do príncipe em Israel, para que os meus príncipes não voltem a explorar o meu povo, mas deixem a terra para a casa de Israel e para as suas tribos. Assim diz o Senhor Javé: Chega, príncipes de Israel, afastem-se do roubo e da exploração, pratiquem a justiça e o direito, parem com as violências praticadas contra o meu povo. Oráculo do Senhor Javé. Então nós vemos aqui que a justiça e o direito são coisas que agradam a Deus. Então que nós possamos ser mais justos, mais direitos, pois nós queremos agradar a Deus. Usam balanças justas, efá justo e bate justo. O efá e o bate terão a mesma medida, equivalendo o bate a 1/10 de homer e o efá a 1/10 de homer. A medida de ambos será fixada a partir do homer. O ciclo deverá equivaler a 20 giras, 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos farão uma mina. Agora vamos falar aqui sobre as ofertas para o culto. Vocês deverão apresentar a seguinte oferta: 7,5 litros a cada 450 litros de trigo e 7,5 litros a cada 450 litros de cevada. A norma para o óleo é esta: 45 litros de óleo a cada 450 litros, porque 45 litros são 1/10 de 450 litros. Um cordeiro a cada 200 cordeiros do rebanho de Israel será destinado à oblação, ao holocausto e ao sacrifício de comunhão para fazer a expiação por vocês. Oráculo do Senhor Javé. Todo o povo de Israel fica obrigado a essa oferta para o príncipe de Israel. O príncipe será encarregado dos holocaustos, da oblação e da libação durante as festas, luas novas e sábados. Por ocasião de todas as assembleias solenes, ele fará o sacrifício pelo pecado, a oblação, o holocausto e os sacrifícios de comunhão para fazer a expiação pela casa de Israel. Agora falando aqui sobre a festa da Páscoa, que inclusive está chegando, hein? Assim diz o Senhor Javé: no primeiro mês, no dia do primeiro mês, pegue um novilho perfeito para remover o pecado do santuário. O sacerdote pegará sangue da vítima oferecida pelo pecado e com ele cobrirá a soleira da porta do templo, os 4 cantos do pedestal do altar e as soleiras dos pórticos do pátio interno. Faça o mesmo no dia 7 do mês, pelo homem que tiver pecado por inadvertência ou irreflexão. Desse modo vocês farão a expiação pelo templo. No dia 14 do primeiro mês, realizem a festa da Páscoa. Durante 7 dias, comam pães sem fermento. Nesse dia, o príncipe oferecerá um novilho como sacrifício pelo pecado, por si e por todo o povo. E durante os 7 dias de festa, ele oferecerá diariamente 7 novilhos e 7 carneiros perfeitos como holocausto a Javé, e também um bode como sacrifício pelo pecado. Ele oferecerá também, como oblação, 45 litros de farinha por novilho, 45 por carneiro e 7,5 litros de óleo a cada 45 litros de farinha. Agora sobre a festa das tendas. No dia 15 do 7º mês, por ocasião da festa, durante os 7 dias, oferecerá o sacrifício pelo pecado, o holocausto, a oblação e o óleo. Capítulo 46, falando aqui agora um pouco de outros regulamentos. Assim diz o Senhor Javé: o pórtico do pátio interno, que dá para o oriente, permanecerá fechado nos 6 dias de trabalho, mas ficará aberto no sábado e no dia da lua nova. Nesses dias, o príncipe entrará pelo vestíbulo do pórtico externo e ficará junto à soleira, enquanto os sacerdotes estiverem oferecendo o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Depois ele se prostrará na soleira do pórtico e sairá. Contudo, o pórtico permanecerá aberto até a tarde. Também o povo da terra se prostrará à entrada desse pórtico diante de Javé, tanto nos sábados como nos dias de lua nova. O holocausto que o príncipe deve oferecer no dia de sábado consistirá em 6 cordeiros e 1 carneiro, todos perfeitos. Oferecerá também uma oblação de 45 litros de farinha por carneiro, uma oblação pelos cordeiros, de acordo com suas possibilidades, e 7,5 litros de óleo a cada 45 litros de farinha. No dia da lua nova, as ofertas deverão ser um novilho perfeito, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos perfeitos. Como oblação, oferecerá 45 litros de farinha pelo novilho
e 45 litros pelo carneiro. Quanto aos cordeiros, oferecerá o que for possível. A oblação do óleo será 7,5 litros a cada 45 litros. O príncipe deverá entrar pelo vestíbulo do pórtico, e por ele deverá sair. O povo da terra entrará para comparecer na presença de Javé por ocasião das assembleias solenes. Aqueles que entraram pelo pórtico do norte para se prostrarem, sairão pelo pórtico do sul. Aqueles que entraram pelo pórtico do sul sairão pelo pórtico do norte. Ninguém sairá pelo mesmo pórtico por onde tiver entrado. Deverá sair pelo lado oposto. O príncipe estará no meio deles, entrará com eles e com eles sairá. Nos dias da festa e nas assembleias solenes, a oblação será de 45 litros de farinha por novilho e 45 litros por carneiro. A oblação pelos cordeiros será feita na medida do possível. Só pegar uma água aqui. Bora lá. Continuando aqui no versículo 11. Quanto ao óleo, será 7,5 litros a cada 45 litros de farinha. Sempre que o príncipe oferecer a Javé um holocausto voluntário ou um sacrifício de comunhão, será aberta para ele a porta que dá para o oriente, e ele oferecerá aí o seu holocausto e o seu sacrifício de comunhão, conforme costuma fazer no dia de sábado. Em seguida, sairá e o pórtico será fechado. Diariamente, isto é, a cada manhã, oferecerá um holocausto, um cordeiro perfeito de 1 ano. Juntamente com o cordeiro, oferecerá em oblação 7,5 litros de farinha e 2,5 litros de óleo, para umedecer a farinha. Será uma oblação para Javé, de acordo com o estatuto perpétuo, estatuto que durará para sempre. O cordeiro, a oblação e o óleo serão oferecidos cada manhã para sempre. Assim diz o Senhor Javé: se o príncipe der um presente tirado de sua herança para um dos meus filhos, o presente será a propriedade do filho como herança. Mas, se o príncipe der um presente a um dos seus servos, o presente pertencerá ao servo até o ano de sua alforria, voltando para o príncipe nessa data. De fato, sua herança pertencerá unicamente a seus filhos. O príncipe não poderá pegar nada da herança do povo, tirando-lhe a posse do que lhe pertence. Ele só poderá dar como herança a seus filhos daquilo que é propriedade sua, para que o meu povo não seja desapropriado daquilo que lhe pertence. Depois, o homem levou-me pela entrada que fica junto ao pórtico, para as câmaras do lugar santo, que pertencem aos sacerdotes e que dão para o norte. Atrás dessas câmaras havia um lugar que dava para o ocidente. Ele me disse: este é o lugar em que os sacerdotes cozinharão as vítimas destinadas ao sacrifício de expiação e ao sacrifício pelo pecado. Aí eles devem assar a oblação sem que tenham de levá-la para o pátio externo, expondo o povo à contaminação do sagrado. Em seguida, o homem levou-me para fora, para o pátio externo, fazendo-me passar pelos 4 cantos do pátio, onde havia outros pátios em cada canto, isto é, 4 pátios menores nos 4 cantos do pátio principal. Esses pátios eram iguais e tinham 20 metros de comprimento por 15 metros de largura. Eram cercados por um muro de pedra, com fornos construídos ao pé do muro. Ele me explicou: esses são os fornos onde os servidores do templo cozinham os sacrifícios do povo. Capítulo 47. Então o homem levou-me de novo para a entrada do templo, onde eu vi água que escorria de debaixo da soleira do templo para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria debaixo do lado direito do templo, do sul do altar. Depois o homem fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear por fora até o pórtico externo que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente com um cordel na mão. Medido 500 metros, ele me fez atravessar a água que dava pelos tornozelos,
Tornou a medir 500 metros e me fez atravessar outra vez a água, que agora dava pelos joelhos. Mediu de novo 500 metros e me fez atravessar novamente a água, que agora dava na cintura. Mediu outros 500 metros e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar a não ser nadando. Então o homem disse-me: Você viu, criatura humana? E me fez voltar para a margem da torrente. Quando voltei, havia nas margens, de um lado e do outro, árvores abundantes. Ele me disse: Essa água, que escorre para o lado oriental, desce para Arabá e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna potável. Por isso, em todo lugar por onde passar a torrente, os seres vivos que a povoam terão vida. Haverá abundância de peixes, pois onde quer que essa água chegue, ela levará vida, de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. Olha para você ver, Deus concede vida a todos. Nas suas margens existirão pescadores, e desde Engade até En-Aglaim haverá lugares para jogar as redes. Haverá muito peixe, das mesmas espécies de peixe do mar Mediterrâneo. Contudo, os brejos e pântanos não serão de água potável. Serão deixados como as reservas de sal, nas margens da torrente, de um lado e do outro. Haverá toda espécie de árvores com frutos comestíveis, cujas folhas e frutos não se esgotarão. Essas árvores produzirão novos frutos de mês em mês, porque a água da torrente provém do santuário. Por isso, os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Até trouxe aqui a explicação que a palavra traz para a gente, do capítulo 47, que diz o seguinte: A presença do Deus no templo torna-se o centro da vida que se espalha por toda a terra, a fim de transformá-la em paraíso. Quando o povo se compromete com o projeto da vida, não só os bens naturais se multiplicam para ser repartido entre todos, mas também o povo se revitaliza, abrindo-se para repartir sua própria vida em clima de fraternidade. Então, quando nós estamos junto com Deus, nós estamos revitalizados, com vida nova, com ânsia, com gosto de viver. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a Deus sobre todas as coisas. Não falta alimento, não falta bênção, não falta cura, não falta milagre. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não estou falando que não vai ter dificuldades. Dificuldade vai ter sim, porque nós vivemos nesse mundo, né? E a nossa glória está no céu. Mas temos a esperança de que Deus está conosco. Então viva para Deus e viva feliz. Assim, versículo 13. Assim diz o Senhor Javé: São esses os limites da terra que vocês repartirão como herança entre as 12 tribos de Israel, dando 2 porções a José. Vocês repartirão como herança entre as 12 tribos de Israel, dando 2 porções a José. Vocês repartirão, dando a todos porção igual da terra que jurei solenemente dar aos seus antepassados, de modo que ela chegasse a ser herança para você. Os limites da terra são os seguintes: do lado do norte, desde o mar Mediterrâneo, o caminho de Etalon até a entrada de Emate, Sedada, Berota, Sabarim, que fica na fronteira de Damasco e de Emate, e Azer-Ticon, junto à fronteira de Aurã. Os limites irão desde o mar até Azer-Enã, tendo ao norte o território de Damasco e o território de Emate. Isso quanto à fronteira ao norte. Do lado leste, entre Aurã e Damasco, entre Galaade e a terra de Israel, o Jordão servirá de fronteira até o mar oriental e até Tamar. Tal será a fronteira oriental. Do lado sul, em direção ao meio-dia, será desde Tamar até as águas de Meriba de Cádiz, seguindo a torrente até o mar Mediterrâneo. Será essa a fronteira ao sul. Do lado oeste, até em frente à entrada de Emate, o mar Mediterrâneo servirá de fronteira. Tal será a fronteira ocidental. Essa é a terra que vocês repartirão entre as tribos de Israel. Vocês deverão repartir a terra como herança entre vocês e entre os imigrantes que residem no meio de vocês e que tiverem gerado filhos no meio de vocês. Vocês deverão tratá-los como nativos da terra. Como aos israelitas, eles receberão por sorteio a própria herança, junto com vocês, no meio das tribos de Israel. Na tribo onde o imigrante estiver residindo, aí lhe darão a sua herança. Oráculo do Senhor Javé. Capítulo 48.
São estes os nomes das tribos. Dan receberá uma porção no extremo norte, em direção a Etalon, junto à entrada de Emate e Azer Enã, limitando com Damasco ao norte, bem junto de Emate, desde o limite oriental até o limite ocidental. Azer receberá uma porção junto ao território de Dan, desde o limite oriental até o limite ocidental. Neftali receberá uma porção junto ao território de Azer, desde o limite oriental até o limite ocidental. Manassés receberá uma porção junto ao território de Neftali, desde o limite oriental até o limite ocidental. Efraim receberá uma porção junto ao território de Manassés, desde o limite oriental até o limite ocidental. Ruben receberá uma porção junto ao território de Efraim, desde o limite oriental até o limite ocidental. Judá receberá uma porção junto ao território de Ruben, desde o limite oriental até o limite ocidental. Junto ao território de Judá, desde o limite oriental até o limite ocidental, ficará a porção que vocês separarão como reserva, tendo 12.500 metros de largura e de comprimento, isto é, a mesma dimensão que as outras porções, desde o limite oriental até o limite ocidental. No meio dessa reserva ficará o santuário. A reserva que vocês separarão para Javé terá 12.500 metros de comprimento, por 5.000 metros de largura. A porção sagrada que pertencerá aos sacerdotes terá 12.500 metros de extensão do lado norte. Medirá 5.000 metros de largura para o oeste e 5.000 metros de largura para o lado leste. O seu comprimento do lado sul será de 12.500 metros. No centro ficará o santuário de Javé. Essa porção pertencerá aos sacerdotes consagrados dentre os filhos de Sadoc, os quais guardaram fielmente o seu ministério, não se desviando com os israelitas, como os levitas fizeram. A eles caberá uma parte da porção mais santa da terra, reservada junto ao território dos levitas. O território dos levitas terá exatamente a mesma medida que o território dos sacerdotes, 12.500 metros de comprimento. Por 5.000 metros de largura, o comprimento total será de 12.500 metros e a largura terá 5.000 metros. Desse território, nada poderá ser vendido ou permutado, nem os primeiros frutos da terra poderão ser transferidos para outros, porque são consagrados para Javé. Quanto à sobra de 2.500 metros de largura, que resta dos 12.500 metros, será uma porção profana que se destina à cidade, servindo para moradias e pastagens. No centro dessa porção ficará a cidade. As dimensões da cidade são as seguintes: 2.250 metros de cada lado, ao norte, sul, leste e oeste. O paço da cidade terá 125 metros de cada lado, ao norte, sul, leste e oeste. Ao longo da parte sagrada restará uma extensão de 5.000 metros para o oriente e 5.000 metros para o ocidente, e o produto dessa extensão servirá para o sustento dos trabalhadores da cidade. Esse terreno será cultivado pelos trabalhadores da cidade, vindos de todas as tribos de Israel. Ao todo, a parte reservada será um quadrado de 12.500 metros. Da parte sagrada, separem um quadrado que pertencerá à cidade. Ao príncipe pertencerá o que restar de um lado e do outro da porção sagrada e da propriedade reservada para a cidade. Terá 12.500 metros para o ocidente, até o limite ocidental, e 12.500 metros para o oriente, até o limite oriental. Essa parte paralela às demais pertencerá ao príncipe. No seu centro estarão a reserva sagrada e o santuário do templo. Assim, a porção do príncipe ficará entre a propriedade dos levitas e o terreno da cidade, que ficam no meio da porção, pertencente ao príncipe, entre os limites de Judá e Benjamim. Porções das demais tribos, desde o limite oriental até o limite ocidental. Benjamim terá uma porção, Simeão receberá uma porção, junto ao território de Benjamim, desde o limite oriental até o limite ocidental. Issacar receberá uma porção junto ao território de Simeão, desde o limite oriental até o limite ocidental. Zabulon receberá uma porção junto ao território de Issacar, desde o limite oriental até o limite ocidental. Gade receberá uma porção junto ao território de Zabulon, desde o limite oriental
até o limite ocidental. Junto ao território de Gade, no extremo sul, a fronteira irá de Tamar até as águas de Meriba de Cádiz, seguindo a torrente até o mar Mediterrâneo. Essa é a terra que vocês repartirão em herança para as tribos de Israel, e essas vão ser as suas porções. Oráculo do Senhor Javé. As saídas da cidade são as seguintes. Do lado norte, são 2.250 metros. As portas das cidades terão o nome de cada tribo de Israel. 3 portas ficarão ao norte, as portas de Ruben, Judá e Levi. Do lado leste, a extensão será de 2.250 metros, com 3 portas de José, Benjamim e Dan. Do lado sul, meçam a extensão de 2.250 metros, tendo 3 portas, de Simeão, Issacar e Zabulon. Do lado oeste, a extensão será também de 2.250 metros, com 3 portas, de Gade, Aser e Neftali. O contorno todo da cidade medirá, portanto, 9.000 metros. A partir desse dia, o nome da cidade será Javé está aí. Que lindo, cara. Quando Deus enche a cidade com a tua glória, Ele está aí. E é isso que Ele quer. Então vamos nos abrir, vamos deixar Deus estar dentro da nossa cidade, dentro do nosso coração. Deixa Deus fazer a morada e que o nome dessa cidade, que o nome de onde Jesus está morando seja Javé está aí. Deixe-se habitado por esse nome santo. Amém? E assim nós finalizamos com o livro de Ezequiel. Eu acredito que eu já li algumas partes do livro de Ezequiel, mas de forma completa, essa foi a minha primeira vez. E uma coisa ficou muito clara para mim. Preciso estudar o livro de Ezequiel. Ele é um pouco delicado, no início é mais tranquilo de entender, no final vai dando uma certa dificultada, mas aqui a gente já explicou várias e várias vezes, né? A ideia aqui não é explicar parte por parte, a ideia é ler a Bíblia por durante um ano, que é uma experiência nova para mim também, ler a Bíblia completa, né? Nesses um ano aí, estou partilhando essa experiência aqui com você, mas nada disso nos impede de estudar a palavra do Senhor. Então o livro de Ezequiel é um livro que depois, com mais calma, vou querer estudar, vou querer entender um pouquinho mais. E é isso que nós temos que fazer. Ler a palavra do Senhor, absorver o que ela está nos ensinando, né? Absorver com a sabedoria que vem de Deus, pedir a Ele a sabedoria do Espírito Santo, né? E colocar em prática. Essas 3 coisinhas, cara, ler, entender segundo a vontade de Deus e colocar em prática, irmão, é sucesso. É sucesso. É bênção atrás de bênção. Amém? Então, muito obrigado pela tua presença. Amanhã nós vamos dar início ao livro de Daniel. Isso mesmo, Daniel. O que será que esse Bíblio não? O que será que esse livro nos vai mostrar? Cenas dos próximos capítulos. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.